Amém, amém, que alegria, pode sentar. Mais uma vez eu quero apresentar minha esposa, a pastora Débora, ela que tem sido o presente que Deus me deu. Nós estamos com, no total, 29 anos entre namoro e casamento, acertei, né? Primeira prova já passei, né? Então, Deus tem me abençoado muito através da vida dela, né? Deus tem usado essa mulher muito na minha vida, né? E realmente eu fico muito alegre, muito feliz e contente pela bênção que Deus me deu. Nós temos um casal de filhos, Davi com 19 anos, Sara com 16. Graças a Deus, o que eu digo é que todos envolvidos na igreja, trabalhando, líderes de célula, envolvidos em ministério, eu acredito que não há alegria maior para um pai, para uma mãe, do que ver seus filhos no caminho do Senhor, honrando a Deus, buscando a presença do Senhor, não é verdade, irmãos? E eu quero também aqui agradecer, né, o convite do pastor César, pastora Égila. Muito obrigado, tá, pelo convite. Com certeza para mim é uma honra enorme, enorme de estar aqui junto com vocês. Falei para o pastor César quando ele chegou que nós já recebemos um impacto logo na entrada aqui. Quando nós chegamos, tinha poucos irmãos, mas esses irmãos nos receberam com tanto amor, rapaz, e eu só observando, um passava, falava, Pai do Senhor, abraçava, passou umas moças, abraçaram a minha esposa, beijaram, seja bem-vindo. Eu vi o amor de Deus transbordando na vida dessas pessoas, né? E eu estava até comentando com a Débora aqui, que igreja amorosa, as pessoas alegres, né? É a cara do pastor, né? É a cara dos seus pastores, né? Então, pastor César, pastora Égila, Deus abençoe. Com certeza Deus tem muito mais, muito mais. Deus já tem dado muitas coisas, sim ou não, irmãos? Conversando com o pastor César, ele me mostrando aí a igreja, eu vi o quanto Deus tem abençoado o ministério, a vida de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa, é só o começo. Isso é só o início. Isso é só o começo das bênçãos que Deus tem para derramar sobre a vida de vocês, sobre a vida dessa igreja. Você recebe isso, irmãos, em nome de Jesus? Amém? E aí eu quero dar a minha contribuição aqui hoje, né? Quando o pastor César me convidou e eu fiquei pensando no que ministrar, semana passada, enquanto eu estava assistindo um culto, enquanto eu estava cultuando ao Senhor lá na nossa igreja, Deus me deu uma palavra, e essa palavra já vem um bom tempo comigo, eu já venho um bom tempo pensando, mas semana passada Ele me ajudou a fazer o esboço dessa mensagem, Quando o pastor César me convidou, eu disse, pronto, é lá que eu vou ministrar essa palavra pela primeira vez, né? E o mais interessante da forma que Deus age é, enquanto eu estava escutando os louvores aqui, inclusive, parabéns, que louvor fantástico, fenomenal, né? Como esse louvor assim nos impactou, né, Débora? Como nós somos impactados, como nós sentimos a presença de Deus, como nós ficamos alegres, como nós nos animamos com esse louvor, né? Então, uma irmã orou aqui e falou exatamente do que eu ia ministrar. E eu disse, opa, Senhor, essa é a resposta, a confirmação, que é isso mesmo, o caminho é esse, certo? E eu sei que essa é uma igreja muito avivada, sim ou não, irmãos? Muito avivada, porque eu estou vendo isso, mas Deus quer trazer um avivamento ainda maior para o meio da nossa igreja. Eu tenho escutado, e eu acredito que muitos de vocês, nós temos escutado o que o Espírito Santo tem feito ao redor do mundo. Nós temos escutado o que o Espírito Santo tem feito através das igrejas, através de grandes homens de Deus. E com certeza está chegando um grande avivamento para a igreja do Senhor Jesus. E você sabe que existem
promessas que esse avivamento vai sair exatamente aqui do Brasil. Recentemente eu estava escutando um podcast de um pastor bastante conhecido, e ele dizendo que ele faz parte de um grupo onde existem pastores praticamente do mundo todo, e eles sempre se encontram para orar. E se alguém tiver uma palavra profética, escreve no papel. Isso online, né? Eles reúnem online. E se alguém tiver uma palavra profética, para que esse irmão fale, eles precisam de no mínimo 5 outros irmãos confirmando essa palavra que esse pastor vai lançar lá. E ele disse que numa dessas reuniões de oração, eles passaram em torno de 15, 20 minutos, meia hora, esperando alguma palavra profética, alguém dizer alguma coisa, porque eles oram por isso. Eles oram para entender a direção do Espírito Santo, eles oram para receber a palavra de Deus. São homens bastante conceituados, homens de Deus, né? E ele disse que depois de meia hora, uma pessoa pegou o papel e escreveu algo. E depois mais outra pessoa, mais outra pessoa e mais outra pessoa. Ele disse que nesse dia foram mais de 100 pessoas que escreveram. E a palavra que tinha lá era exatamente sobre esse avivamento. O que eles estavam orando era em relação, em cima desse avivamento. E o que foi escrito lá, nesse papel, mais de 100 irmãos confirmaram, é que exatamente de onde vai sair esse avivamento, qual é o local que esse avivamento vai começar. E cada um que abria, falava no nome do Brasil, Brasil, Brasil. Mais de 100 pessoas confirmando que é do Brasil, que é do nosso país que vai sair esse avivamento. E eu ainda digo mais, já começou, esse avivamento já começou. Agora a grande pergunta é, você quer fazer parte desse avivamento? Quantos querem fazer parte desse avivamento? Quantos querem estar dentro desse avivamento? Agora, a palavra que eu quero trazer para você hoje é exatamente falando, não especificamente sobre o avivamento, mas sobre algumas coisas que podem te impedir de viver esse avivamento. Algumas coisas que podem te impedir de viver esse avivamento. Então o tema da minha mensagem é o seguinte: a mente, o principal campo de batalha. Se existe uma coisa que nos impede de viver o melhor de Deus, se existe uma coisa que nos impede de entender quais são os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, são essas batalhas que acontecem na nossa mente. Se existe uma área onde o inimigo, ele vai agir, o inimigo tem agido, é nas nossas mentes. A gente se preocupa muito, claro que precisa se preocupar. Nós nos preocupamos muito com a carne, nós nos preocupamos muito com muitas coisas. Mas se tem uma área onde nós estamos deixando de nos preocupar, é com a nossa mente, com as batalhas que estão vindo através da nossa mente. E eu tenho certeza que existem muitas pessoas aqui nessa noite que precisam ter uma libertação na mente. Uma libertação na mente. Porque eu não sei a razão, eu não conheço você, mas eu sei o que Deus conhece, o Espírito Santo conhece a sua história. Mas eu sei que tem pessoas que estão aqui, que têm vivido anos e anos presos na mente, em pensamentos negativos, autoestima baixa.
Tem muitas pessoas sofrendo até com depressão. Talvez você pergunte assim, mas pastor, será que a pessoa dentro da igreja acontece isso? Acontece, irmãos. E não é falta de fé, não. Não é falta de fé. É por falta de cuidado, é por falta de aprender e ter a consciência que eu e você temos que cuidar da nossa mente. A Bíblia fala muito sobre isso, os pensamentos. A Bíblia fala muito sobre a nossa mente, o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente. Existe um livro, esse livro é secular, é de um escritor chamado Napoleão Hill. Eu acredito que talvez alguém conheça, já tenha escutado falar sobre esse escritor. Ele escreveu um livro por volta de 1902 ou 6, algo parecido, que o nome do livro é Mais Esperto do que o Diabo. Alguém conhece esse livro? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar desse livro? E ele relata uma história que eu acredito que é verdade. Muitas pessoas dizem que é uma ficção, mas ele relata uma entrevista que ele fez com o diabo. E nesse livro são reveladas várias estratégias que o inimigo usa para me pegar, pegar você, pegar a humanidade, o ser humano de uma forma geral. Uma das estratégias é que ele diz assim: se eu quero destruir uma pessoa, eu vou começar a investir na vida dela antes dela nascer, através dos pais, causando conflitos, causando separação, raiva, uma série de coisas. E a partir daí começa um trabalhar do inimigo na vida dessas pessoas. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro, depois você anota e procura para você ler, que ele disse o seguinte: o inimigo, ele não quer conquistar o mundo. O objetivo dele não é conquistar o mundo. Você sabe qual é um dos principais objetivos do inimigo? É esse livro aí. Um dos principais objetivos do inimigo é conquistar a sua mente. Porque na hora que o inimigo conquista a sua mente, na hora que o inimigo domina a sua mente, ele toma conta do seu corpo e do seu futuro. Só que hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está falando no meu coração, é que muitas correntes vão ser quebradas, muitos pensamentos negativos vão ser desfeitos em nome de Jesus. No final, eu quero ter o prazer e a honra de orar por você que tem vivido esse tempo todinho aprisionado na mente. Mesmo dentro da igreja, pastor? Sim. Porque o inimigo não está preocupado com quem está no mundo, não. Quem está no mundo já é dele. Ele está preocupado com quem está aqui dentro, ó. Ele está preocupado comigo e com você. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu já declaro a sua libertação. Eu já declaro em nome de Jesus que essa baixa autoestima que você tem vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai sair daqui mais vitorioso do que você é. Você vai sair daqui com a sua mente liberta, com a sua mente livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 4. Diz o seguinte: porque embora andando na carne, nós andamos na carne, no corpo, né? Não usando a carne para pecar. Portanto, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando nós os sofismas. Pronto, vai ser o 3 e 4. Anulando nós sofismas. O que a Bíblia está dizendo, que existem sofismas que foram colocados na minha mente e na sua mente. Existem sofismas que foram colocados nas nossas vidas. Agora, para você entender o que é sofisma, só para você perceber e entender como o inimigo ele é sujo, como o inimigo de fato e de verdade tenta nos destruir através das nossas mentes. Porque uma das principais cadeias que nos torna escravos por muito tempo é o que chamamos de sofismas. Isso nos prende, isso nos torna muito tempo escravos do inimigo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo um relacionamento com o Espírito Santo. E é exatamente isso que o texto está falando. Só que eu e você, nós temos o poder e a capacidade dada por Deus, porque dentro de mim, dentro de você, mora o Espírito Santo, sim ou não? Dentro de mim, dentro de você está o Espírito Santo, que já nos deu todas as ferramentas, já nos encheu de capacidade de enfrentar tudo aquilo que o inimigo um dia tentou fazer na minha vida e na sua vida. Então, sofisma é uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica. Presta atenção, existem coisas na sua mente que fogem à lógica, não faz sentido. Mas por uma razão ou outra, você acredita que isso é verdade. Você acredita que vai ser desse jeito, você acredita que vai acontecer. Mas não tem nenhum tipo de embasamento, não tem nenhum tipo de estrutura mental que diga que isso é real. Então o inimigo faz isso, ele quer nos enganar. E aí nesse sentido, ele conduz a conclusões falsas. Estava conversando com uma pessoa e ele dizendo o seguinte: rapaz, é empresário e tal. Ele disse assim: meu pai falou que eu só ia começar a ter lucro, que ele tem uma academia, quando eu tivesse mais de 500 pessoas, 550 pessoas na academia. E ele estava me falando que esse mês, com 400 pessoas, ele já teve um lucro. Ele já começou a lucrar com tudo isso. Aí eu olhei para ele: você sabe o que isso significa? Isso significa que um dia foi colocado na sua cabeça um sofisma. Foi colocado algo na sua cabeça e fez com que você acreditasse que a coisa só ia acontecer se fosse com 540, 50, 60, não sei. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível. Só que o nosso Deus é o Deus de maravilha, é o Deus do inesperado. Só que o nosso Deus, ele não se move pela lógica humana. Só que o nosso Deus, ele faz de acordo com a vontade dele, o que ele quer e na hora que ele quer. Então, muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça que vai ser assim. Muitas vezes o inimigo diz assim: eu não vou casar. Por exemplo, antes de me converter, eu me converti com 18 anos. Antes de me converter, eu achava que eu não ia casar e que eu ia morrer com 18 anos. Eu achava que ia morrer com 18 anos. Mas, de fato, de verdade, uma semana antes de completar 18 anos, eu morri. Uma semana antes de completar 18 anos, eu morri. Porque exatamente uma semana antes de completar 18 anos, eu me converti. Uma semana antes de completar 18 anos, eu tive um encontro real com Deus. De fato eu morri, mas morri para o mundo. De fato eu morri para as coisas do passado. Tudo que eu fazia, eu morri para aquilo. Então talvez eu tenha entendido errado. Com certeza o diabo tentou me enganar, achando que aquela ideia de morrer era que eu iria morrer
e a minha vida ia ter um fim. Só que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida é completamente diferente. De fato eu morri, mas morri para o mundo e ressuscitei para o Senhor. Eu tive uma nova vida, Deus veio e transformou a minha vida. Com 17 anos eu tive um encontro real com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. E aquilo que estava na minha cabeça, aquilo que estava na minha mente, achando que ia acreditar, eu achando que era uma verdade, era apenas uma mentira, era um sofisma que o inimigo tinha colocado na minha mente. Eu vivi anos e anos achando que isso ia ser verdade, que isso era verdade, que eu iria morrer, iria sair desse mundo, não ia ter filho, não ia ter família, não ia ter esposa, não ia ter nada. E é interessante quando eu lembro dessa história hoje, eu acho graça, porque eu já estou com 50 anos, então já tem 32 anos que de fato eu morri para o mundo, estou vivendo para o Senhor. Sou casado, tenho um casal de filhos maravilhosos, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso ministério, nós somos pastores de igreja, tudo aquilo, todos os sonhos que Deus tinha colocado, os sonhos de Deus que Deus tinha colocado no nosso coração, estão acontecendo. Estão acontecendo. Então, muitas vezes o inimigo quer colocar mentiras na sua cabeça, mentiras na sua mente. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. Minha mãe disse que eu não ia servir para nada, não ia prestar para nada. Meu pai disse que eu não ia ser ninguém na vida. Mas pastor, isso veio dos meus pais. Infelizmente, é exatamente pessoas, figuras de autoridade, que muitas vezes o inimigo usa para implantar essas mentiras na minha cabeça e na sua cabeça. É muitas vezes essas figuras de autoridade que infelizmente, na sua ignorância, por não conhecer a Deus, por não ter tido um relacionamento real e profundo com Deus, por não ter tido as suas vidas na época transformadas pelo Senhor Jesus, é exatamente essas figuras de autoridade que o inimigo usa para implantar essas mentiras nas nossas mentes. Só que infelizmente muitos de nós estamos vivendo nessa mentira. Mas a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, tudo isso vai mudar na sua vida. A partir de hoje você vai sair daqui com a sua mente liberta. A partir de hoje você vai ter verdadeiramente a mente de Cristo ocupando a sua mente, pensando tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que vem do alto, que isso ocupe a sua mente em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, diz assim, na verdade, foi essa palavra que gerou toda essa mensagem. Foi a partir dessa palavra, desse versículo de Eclesiastes, que o Espírito Santo foi falando muito forte ao meu coração. E disse assim: prega isso, fala sobre isso, fala sobre essas lutas que as pessoas têm travado na mente. Fala sobre essas mentiras que o inimigo tem colocado na mente das pessoas, e mesmo dentro da igreja tem pessoas vivendo assim, vivendo num pensamento limitado, acreditando numa mentira. Então, o Espírito Santo me deu essa missão, e começando por aqui, começando por hoje, de começar a trazer libertação na mente de cada um de vocês. Muitas vezes nós oramos por pessoas endemoniadas, libertação dos vícios, de droga, de álcool, de bebida, e nós vemos o resultado, pessoas são libertas, mas muitas vezes é liberta no físico, mas a mente continua presa. A mente continua amarrada, o inimigo continua dominando aqui, ó. Na mente o inimigo não largou ainda a coleira.
Mas até hoje, em nome de Jesus, até hoje. Porque a partir de hoje para frente, nós não vamos mais aceitar que o inimigo faça isso com você. Nós não vamos aceitar em nome de Jesus que você seja uma prisioneira ou um prisioneiro da mente. Porque esse é um dos principais campos de batalha. E nós temos baixado a guarda para isso. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que nos levantar contra esses pensamentos. Pastor, mas eu sou assim, eu nasci assim, mas você não vai morrer assim, você não nasceu assim. Porque quando Deus criou você, Ele criou com um projeto. Deus tem planos para a sua vida. Quando Deus te projetou, Ele planejou o melhor. Ele planejou para você viver o melhor. Ele não planejou para você viver no sofrimento, na dor. Ele não planejou nada disso. Infelizmente, na nossa caminhada e na nossa estrutura, na nossa vida, relacionamento com os pais, estrutura familiar, nós acabamos sendo levados por tudo isso. Acredito que muitos aqui vêm de um lar que não é um lar evangélico, os pais não eram evangélicos. Eram pessoas que sofreram também, eram pessoas que eram prisioneiros, tanto na mente como no coração. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, e nós trazemos na nossa bagagem essas dores, esses traumas que nós vivemos. Mas é hora de dizer basta. É hora de dar um basta nisso, irmãos, em nome de Jesus. É hora de dar um basta. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha só o que é que o versículo está dizendo. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Em outras versões diz assim, não tenho neles prazer. Antes que venham os dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Interessante que, só a título de informação, esse prazer está ligado, esse prazer que é gerado no meu coração, no seu coração, na nossa vida, no nosso corpo, esse prazer está ligado a um hormônio que é produzido no nosso organismo. Presta atenção. Esse prazer, por exemplo, a irmã veio colocar aqui um copo com água para mim agora, né? Quando eu olhei, eu achei a água com a cor diferente. Quando eu tomei, era água de coco. Nossa, que coisa boa. Isso já gerou que delícia, já gerou um prazer, tá? Então, pense numa coisa que você gosta aí. Uma coisa que te dá prazer em comer, te dá prazer em fazer, né? Então isso tudo, todo esse prazer é gerado dentro do meu corpo e do seu corpo por um hormônio dentro do nosso organismo que se chama serotonina, certo? Serotonina é um neurotransmissor, ele age em todo o corpo e influencia em vários aspectos esse hormônio. Desde as nossas emoções, certo? É esse hormônio que faz com que eu tenha prazer de, sei lá, comer um churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Tem um prazer de comer açaí, de tomar um sorvete, sei lá, algo que você gosta de assistir um filme. É tanto que, infelizmente, pessoas depressivas que têm depressão, é porque esse hormônio, ele já nem talvez exista ou está muito baixo. Então a pessoa não consegue sentir prazer em nada.
olha para as coisas e já não tem mais prazer, porque esse hormônio está baixo. Então precisa aumentar esse hormônio para se alegrar. É só uma informação para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Desde as nossas emoções até as nossas habilidades motoras. Embora seja um dos hormônios da felicidade e bem-estar, ele é mais conhecido como hormônio do prazer. Quando esse hormônio para de ser produzido, no nosso organismo, isso vai gerar o que chamamos de depressão. Presta atenção. Eu li um versículo de Eclesiastes. Que nos dá algumas indicações e caminhos para que eu e você possamos, de fato, ter esse prazer constante nas nossas vidas. Certo? De Gênesis a Apocalipse, um dos objetivos da Bíblia é ensinar, orientar e nos alertar. Preste atenção. De Gênesis a Apocalipse, um dos objetivos da Bíblia é nos ensinar, é nos orientar e também nos alertar. Esse versículo de Eclesiastes que eu acabei de ler para você é um alerta. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade. Lembra do Senhor enquanto você é jovem, enquanto você é novo, para que o mais lá na frente, para te proteger daquilo que pode acontecer no futuro, quando você tiver mais idade, quando você já tiver passado muito por situações nessa vida. E uma das coisas que o inimigo quer fazer comigo e com você é gerar essas armadilhas, é gerar em mim e em você experiências negativas. Porque na hora que eu tenho uma experiência negativa, onde é que vai ficar registrada essa experiência? Na minha mente. Na minha mente. Por exemplo, alguém já ouviu falar em síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? A pessoa tem medo de sair de casa achando que vai morrer. A pessoa tem medo de sair de casa achando que vai acontecer algum desastre, alguma tragédia. Mas por que isso aconteceu? Muitas vezes a pessoa teve uma experiência negativa, um assalto, enfim. São várias situações que podem acontecer comigo e com você que pode gerar isso. Aí o que é que acontece? Quando eu penso em sair de casa, o que é que acontece? A minha mente diz assim: ei, no dia que tu for sair de casa, tu sofreu um assalto, então não sai não, que é perigoso. E eu começo a imaginar um bocado de coisa, claro que tem a parte química, biológica, eu sei disso. Mas principalmente é uma prisão na mente. Eu vivi um relacionamento que não deu certo. Aí a pessoa pensa o quê? Não, eu não vou nem atrás de outro porque não vai dar certo também. Eu sofri uma traição, não vou dar oportunidade para outro relacionamento porque vai acontecer também comigo. Nós estávamos conversando hoje com um casal jovem e a moça dizendo assim: eu vivi num lar onde tanto meu pai como a minha mãe traíam. Então eu vivi dentro desse contexto. E hoje ela tá para casar. E ela dizendo para a gente: pastor, pastora, eu olhava para o meu noivo e achava o quê? Vai me trair também. Ela olhava para ele e achava que isso ia acontecer também com ela. Por quê? Experiência negativa. E é exatamente aí onde o inimigo quer nos pegar. É exatamente aí onde o inimigo quer nos prender.
O fato de não ter dado certo uma vez na sua vida, preste atenção no que eu quero falar para você aqui. O fato de não ter dado certo uma vez na sua vida, não significa que vai dar novamente errado. O fato de você não ter conseguido passar naquele concurso que você fez, naquela prova, isso não significa que você vai fazer e vai ser reprovado de novo. Isso não significa isso. Não significa isso. É exatamente aí onde o inimigo te prende, te amarra e diz: não vai, tu vai ser reprovado de novo. Não vai se meter nesse relacionamento, porque não vai dar certo, já não deu certo em um. Tu não vê não os teus pais aí? E nós estávamos conversando exatamente com eles. Ele veio de uma estrutura que não tem pai, não tem mãe, teve que viver no mundo, cresceu um jovem inseguro. Só que o mais interessante de tudo isso, nós estávamos falando para eles, principalmente para o jovem, mostrando para ele que ele lidera alguns jovens. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu não tenho capacidade de liderar esses jovens, tá certo? Eu não acredito que eu posso, tal. Aí eu mostrei para eles: cara, você fez já, você já liderou um grupo de jovens, você juntou um grupo de jovens, levou lá para o DIFLE, cuidou de vários jovens. E muitas vezes acontece isso, nós estamos fazendo a coisa, estamos achando que nós não temos capacidade de fazer. Você sabe o que é isso? É uma prisão na mente. Você está fazendo, mas você não acredita que é capaz de fazer. Isso não é um negócio meio doido isso, né? Mas é o inimigo te prendendo, é o inimigo querendo que você acredite que você não pode, que você não é capaz. Mas hoje eu estou aqui para dizer: você pode, você é capaz. Você vai vencer, você já venceu. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E eu desafio qualquer um aqui para falar o contrário do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, você é assim. Se a Bíblia está falando, você vai conseguir. A Bíblia diz o seguinte: maior o que está em nós do que o que está no mundo. E por que você se acovarda muitas vezes, meu irmão? Por que você tem medo das coisas? Uma vez eu vi um pastor comentando sobre esse versículo e ele disse assim: é pecado você abrir a boca e dizer que o maior que está em você do que o que está no mundo, e você ter medo das coisas, você não ter coragem de ir mais além. Então acredite, maior é o que está dentro de você. Porque o que está dentro de você foi o responsável pela ressurreição de Jesus. O que está dentro de você é o responsável por ressuscitar sonhos, projetos, planos. Eu sei que tem pessoas aqui deixaram de sonhar por algum motivo. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com projetos engavetados. Ah, pastor, mas a maioria dos pastores falam isso. Mas não é à toa. Não é à toa, porque esse é o objetivo do inimigo. Então, o que é que a Bíblia nos alerta sobre as armadilhas que vamos enfrentar nessa vida? Por exemplo, quebra de relacionamento com os pais. E quando essa quebra de relacionamento com os pais acontece, o relacionamento com Deus é quebrado. Você sabia disso? Por isso que você tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Você chama de Senhor, Salvador, mas de pai não, porque a referência que você tem de pai é uma referência distorcida. Mas é exatamente isso que o inimigo quer fazer. Quer ver mais uma coisa? Decepções amorosas,
sentimentos de rejeição, crenças limitantes. Existem 3 tipos de crença. Eu estou me formando agora, eu estou tocando nesse assunto, eu estou me formando agora em psicologia esse ano. Nós estudamos muito isso, essas crenças. Por exemplo, crença de desamor, crença de desvalor e crença de desamparo. Tem muita gente que não se ama, tem muita gente que não se valoriza, tem muita gente que clama pela atenção das pessoas. Isso são crenças que foram formadas na nossa infância, que aconteceram durante o nosso processo de crescimento. E o pior de tudo, que existem forças que querem nos conduzir para essas armadilhas. E essas forças são forças malignas, que têm o objetivo de fazer com que nós venhamos a cair nessas armadilhas, e nos prender nessas armadilhas, e nos tornar escravos dessas armadilhas. Mas hoje eu quero te alertar. Primeiro, cuidado com suas experiências. Cuidado com suas experiências. Claro que eu e você, é difícil a gente não passar por experiências negativas, experiências difíceis. Mas nós temos que pegar essas experiências negativas e ressignificar na presença de Deus. É por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador. Nesses momentos difíceis, em vez de você ficar se lamentando e chorando pelo que aconteceu, lembra do Senhor, lembra das promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrança é aquilo que guardamos na memória, o que recorda uma experiência já vivida, o que expressa uma situação já passada. Então é por isso que o inimigo tenta tanto, faz de tudo, para que nós venhamos a ter experiências negativas, as piores experiências possíveis, principalmente com os nossos pais, ou com o nosso pai. Eu concordo que uma mãe tem total capacidade de criar um filho, mas o pai é uma figura importantíssima nessa criação. O pai é uma figura importantíssima, sabe por quê? Porque se essa criança tiver uma imagem distorcida de pai, a primeira pessoa que ele vai rejeitar é Deus como pai. Deus como pai. Você entende a estratégia do inimigo? Talvez por muito tempo você acreditou e ouviu esse ditado: não precisa de pai para criar o filho, a mãe cria sozinha. Muito tempo o inimigo nos enganou, só que isso é uma mentira. É por isso que nós vemos muito hoje a mãe com os filhos, e cadê o pai? O inimigo conseguiu destruir essa estrutura de família. É por isso que o objetivo desse mundo é destruir essa estrutura de família, pai, mãe e os filhos, porque essa estrutura foi criada por Deus. Isso é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus. Mas eu quero lhe dar uma informação importante para a gente já partir para o final, e depois nós vamos orar por quem precisa de se libertar, de ter uma libertação na mente. Hebreus 2, 14 e 15, e aí eu vou pedir para você destacar, eu vou pedir para você colocar no seu status do WhatsApp, eu vou pedir para você fazer uma folha, colocar na geladeira, na porta do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, e onde você olhar, esse versículo precisa estar, para você entender uma coisa. Hebreus 2,14 diz o seguinte: portanto,
visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, nós, ele também participou dessa condição humana. Quem? Jesus. Ele nasceu de uma mulher. Ele passou por essa estrutura. O mesmo nascimento que Jesus teve, eu tive e você também. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Presta atenção aqui. A Bíblia está dizendo que pela morte de Jesus, ele destruiu, repita comigo, destruiu. Ele destruiu, tá certo? Então não acredite quando o inimigo quer olhar para você e dizer, eu tenho poder. Você vai dizer assim, você não tem poder, porque Jesus te destruiu na cruz. Você está entendendo, irmãos, de verdade, o que é que isso significa? Não sou eu que estou falando não, a Bíblia que está dizendo, para que por sua morte na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, para que ele libertasse aqueles que por toda a vida viveram presos com medo da morte, com medo disso, com medo daquilo, com medo de não conseguir, com medo de não dar certo, com medo de entrar num relacionamento, com medo disso e com medo daquilo. A Bíblia está dizendo isso. E esse versículo transformou a minha vida. Porque o inimigo não tem poder. Você sabe quem é que dá poder para ele? Vou até tomar uma águazinha aqui. Você sabe quem é que dá poder para ele? Você não sabe quem é que dá poder para o inimigo? Pode falar. Quem é que dá poder para o inimigo? Nós. Sou eu, você. Na hora que eu digo assim, eu não acredito em mim, eu vou ser um derrotado, eu não vou alcançar, eu não vou chegar lá, não vai dar certo, não vou nem fazer a prova, porque não vou passar mesmo, nem me meter nisso. Aí eu estou dando matéria-prima para o inimigo dizer, é isso mesmo, você não pode, você é um fracassado, você é uma derrotada, você não vai para canto nenhum. Só que a Bíblia diz que o inimigo já foi derrotado na cruz. Vocês precisam entender de verdade isso aqui, absolver, e sair daqui hoje de cabeça erguida, certo? De cabeça erguida, declarando a vitória de vocês. Vocês têm que sair daqui dizendo, Satanás, tu não tem mais poder na minha vida, tu me prendeu até hoje, reconheço, tu me prendeu na minha mente, mas agora, em nome de Jesus, todo esse medo, toda essa preocupação, todo esse medo do futuro, acabou, porque eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que morreu por mim, dentro de mim mora o Espírito Santo. Então tenha cuidado com a forma que você está vivendo. Tenha cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua mente. Tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tenha cuidado com os seus relacionamentos. Tenha cuidado. Existe um ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Eu não estou falando para você excluir ninguém, não estou falando isso, mas se eu só escuto coisa ruim, se eu só escuto coisa negativa, eu vou pensar o quê? Coisas ruins e coisas negativas. Se eu ando com pessoas que só falam da palavra, que só falam realmente do crescimento, daquilo que Deus fez, das promessas do Senhor, o que é que vai passar pela minha cabeça? Só isso, só coisas das promessas, que eu posso, que eu consigo, que eu vou em frente. Agora, claro,
a Bíblia também, ela não encobre o fato que problemas nós vamos passar. A Bíblia diz, o dia mau é certo. No versículo que nós lemos, Eclesiastes, ele diz isso. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos. Está dizendo, se prepara que um dia mau vai vir. Se prepara que vai vir situações difíceis para a minha vida e para a sua vida. E o que é que você vai fazer na hora que chegar esse dia mau? Vou me trancar no quarto, apagar a luz e me cobrir todinho e ficar lá na depressão? É isso? Não. Não. Preste atenção, irmãos. Eu conheço, eu sei, né? Eu não estou falando mal aqui, mas eu sei que existem problemas orgânicos que geram a depressão, geram uma série de situações. Eu sei disso. Como psicólogo, eu sei. Mas eu sei também que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eu sei também que o Espírito Santo que habita em mim venceu a morte. Eu sei que o Espírito Santo que habita em mim transformou a minha vida, me deu um novo, fez eu passar por um novo nascimento, transformou a minha vida. Eu sei disso. Então não se engane, o dia mau é certo. Então tenha cuidado com os seus pensamentos, com a sua forma de viver. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no fim deles são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, presta atenção. Cuidado com as coisas que você escuta no trabalho, com aquela galera que se reúne no cafezinho, tomar um café, e começa a falar umas besteiras, umas piadas sem sentido, e você começa a ouvir, a princípio dói, mas depois, a galera é assim mesmo, esses caras são assim mesmo, não tem problema. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E o que é que nós devemos fazer? Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que haverá um dia mau, quando será preciso tomar posse de toda a armadura de Deus, porque somente assim poderemos resistir e permanecer firmes. Mas eu quero chamar a atenção só para uma das ferramentas: capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. A salvação, a palavra de Deus, protege os nossos pensamentos. É através dos pensamentos de Deus, através da palavra, que a nossa mente vai ser protegida. E aí eu e você não precisamos mais viver pensando em coisas ruins, muitas vezes que nos levam ao pecado. Nós precisamos acreditar nas verdades que existem na palavra de Deus. Mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? De verdade? Você tem que crer nisso. Porque essa é uma verdade da palavra. Jeremias 29, 11 e 13 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Quem foi que disse? O Senhor está dizendo, Deus está dizendo. Pensamento, preste atenção. Portanto, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos. Sabe o que é pensamentos? Pensamentos é aquilo que faz com que eu lembre e recorde de situações. No começo eu falei,
Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador. E a Bíblia diz, esses pensamentos que você está tendo, pensamentos negativos, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos que você não vai conseguir, tudo isso são pensamentos que o inimigo está colocando na sua cabeça, mas até hoje, porque os pensamentos que o Senhor tem para você, sobre você, são pensamentos de paz, e não de morte, não de guerra. Presta atenção, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você quer para a sua vida? Qual é o fim que você quer para a sua vida? Você quer chegar no final da sua vida e olhar para trás, ver o quê? Eu tenho certeza que filhos, netos, tudo de bom, é ou não é? Pois é isso que o fim que Deus quer te dar, esse o melhor possível, o fim que Ele planejou para você. Ele não planejou o pior para você, Ele planejou o melhor para você. A Bíblia diz isso, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Então me invocareis ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Seu coração precisa estar limpo. Seu coração, você precisa tirar essa amargura, essa mágoa que está dentro do seu coração. Você precisa liberar perdão. Você precisa tirar essa experiência da sua cabeça que está te amarrando, que não está deixando você prosperar, que não está deixando você crescer na vida, no seu relacionamento, dentro da igreja. Esse pensamento que acontece o seguinte, quando o pastor César ou alguém do ministério diz, irmão, você quer liderar uma célula? Não, Deus me livre, não, esse negócio de, não, eu não tenho capacidade para isso não. Você quer liderar aqui um ministério? Não, eu não quero participar disso não, não tenho capacidade, não, eu não quero. Muitas vezes, é porque a pessoa realmente não tem esse desejo, esse propósito. Mas na maioria esmagadora das vezes, é por conta de algo que a gente chama autoestima baixa. É por conta de algo que a gente chama de crença de desvalor. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Só que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele levou tudo isso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder de nos limpar de todo pecado, de toda dor, de toda amargura. Agora, para que isso aconteça, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo. E é exatamente hoje que eu quero fazer aqui com você, junto com a minha esposa, o pastor César, a equipe aí. Nós queremos orar por você, que diz assim, pastor, realmente a minha mente não tem deixado eu caminhar muito não. Eu até começo a fazer, mas de repente eu dou um jeito de destruir tudo. Preste atenção no que eu vou falar. Tem gente que começa a fazer as coisas e de repente dá um jeito de dar tudo errado. Tem alguém assim aqui? Levanta a mão. Tem mais? Pode levantar, irmão. Eu sou o primeiro a levantar. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha, porque é exatamente aí onde o inimigo quer te destruir. É exatamente nessa hora que o inimigo, quando você está querendo prosperar, dá um jeito de dar tudo errado. Cai tudo por terra. Porque muitas vezes essa é uma crença que se chama de crença de desvalor. Não, eu não mereço isso. Aí destrói tudo. E começa tudo de novo. Destrói, começa tudo de novo. Tem alguém aqui que... Existe um versículo, eu vou encerrar, eu acho que eu perdi até a hora aqui. Tem um versículo que são os dois principais mandamentos. Você sabe qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Então muitas vezes nós estamos amando o próximo sem nos amar. Quando eu amo o próximo sem me amar,
Sabe o que é que eu estou buscando? A aprovação do outro, reconhecimento do outro. Então eu estou buscando isso, aprovação, reconhecimento do outro. É por isso que a Bíblia diz: amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro se ama. Primeiro se ama. Aí você vai amar o próximo da forma correta. Porque quando eu amo o próximo sem me amar, eu estou buscando a aprovação do outro. Eu estou dizendo assim: ei, olha para mim que eu estou aqui. E na hora que a pessoa não olha para você, na hora que a pessoa não dá atenção, você sofre, você chora, você cai em depressão. Não, irmãos, não é desse jeito. Não pode ser desse jeito. Porque o Senhor te amou. E às vezes a gente esquece de olhar para o amor de Jesus. A gente esquece de olhar para a cruz, onde o Senhor foi na cruz e morreu por mim e por você, para que você pudesse se amar. Tem alguém aqui nessas condições, nessa condição assim de busca essa... Tem uma irmã já dando a mão ali. Tem mais alguém assim, que busca a aprovação do outro? Eu sei que é difícil, né, reconhecer. Eu sei que é difícil reconhecer isso. Mas deixa eu te dizer, enquanto você não reconhecer isso, o inimigo vai continuar te prendendo. Enquanto você está dentro da igreja. Mas enquanto você não tratar essa sua área, o inimigo vai te manter aqui, ó. Você tem que buscar o reconhecimento do outro. Se o pastor não olhar e bater nas suas costas, você sai do ministério. Se o pastor não reconhecer você e falar o nome de todo mundo, não falou do meu, vamos embora, se levanta e vai embora. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então quero te convidar para tratar isso também. Então quero chamar você que precisa de oração nessas áreas. Não nessas áreas específicas, mas se você precisa que realmente a sua mente seja invadida pela mente de Cristo. Se você quer que esses sofismas, essas fortalezas que o inimigo tem levantado na sua mente caia por terra agora em nome de Jesus, eu quero chamar para você vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Pode vir, pode vir. Pode vir. Fica à vontade, se ajoelha, fica em pé. Eu não sei como é que você quer ficar. Eu queria pedir a ajuda aí da turma de intercessão para orar com a gente. Queria pedir a ajuda dos líderes de célula. Queria pedir a ajuda dos irmãos para a gente orar por todo esse exército aqui. A primeira coisa que eu quero que você declare é o que a Bíblia diz a meu respeito, a seu respeito. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então eu quero que você já comece a declarar isso. Eu sou mais que vencedor. Pode falar. Pode falar. Tem pessoas que não estão dizendo isso, não estão falando. Sabe por que isso acontece? Porque exatamente você não acredita que você é mais que vencedor. Você não está se apropriando daquilo que a palavra de Deus diz. Então eu quero que hoje, agora, em nome de Jesus, como um brado de libertação e de vitória e de conquista, presta atenção. Eu quero que você grite o máximo que você puder, o mais alto que você puder. Eu quero que você grite o máximo, como um grito de libertação. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Porque a palavra garante. Porque essa é uma promessa de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Continua gritando. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, Pai. Todo o sofisma da mente agora, Senhor. Todas as mentiras que o inimigo, Senhor, colocou na nossa mente até agora. Eu ordeno em nome de Jesus que caia por terra agora. Toda mentira de Satanás. Toda mentira do inimigo, dizendo que eu não consigo,
caiam por terra agora em nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Espírito Santo, toma conta da mente de cada uma dessas pessoas, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno, Senhor, que toda mentira, Pai, saia dessa mente. Eu ordeno em nome de Jesus que a mente de Cristo ocupe essa mente em nome de Jesus. Então eu dou uma ordem: toda mentira de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as correntes que nos mantinham aprisionados nessa mentira, eu ordeno que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor, irmão, em nome de Jesus. Toda essa mentira que um dia foi colocada na sua mente, tudo aquilo que os seus pais falaram para você, continua soprando no meio do teu povo. Espírito Santo, vem com teu fogo, vem com teu fogo queimando todos esses sofismas, vem com teu fogo destruindo todas as mentiras de Satanás nessas mentes. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra de Satanás, eu ordeno agora que caia por terra em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continua soprando no meio do teu povo. Mais Espírito Santo, mais do teu fogo, mais Espírito Santo, mais do teu fogo, mais do teu fogo. Se você não ora em línguas ainda, abra sua boca agora, em nome de Jesus, começa a orar em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Seja batizado com o fogo do Espírito em nome de Jesus. Seja batizado com o fogo do Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.